galera, tudo beleza? Como vocês estão? Pessoal, estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a dinâmica da crosta terrestre, beleza? Vamos lá? Como nós vimos anteriormente, nós destacamos as camadas terrestres. E aí as camadas terrestres destacando aí com relação a um critério químico e a um critério físico. Quanto ao critério químico, nós temos a divisão com relação ao núcleo, ao manto e à crosta terrestre. O destaque quanto à composição e a densidade do núcleo com uma camada mais profunda, o núcleo interno e o núcleo externo, a ideia do NiF, níquel e ferro, do manto, com destaque com relação ao manto inferior, mais próximo ao núcleo, e o manto superior, mais próximo à crosta terrestre. Formação aqui por silicato e magnésio, certo? Normalmente você vai encontrar aí como cima, ok? Magnésio, tabela periódica, Mg, beleza? E a camada mais superficial, mais fina, a ideia com relação à composição da crosta terrestre com silicato e alumínio Cial, isso levando em consideração o critério composição química, a densidade dos recursos dos minerais presentes, beleza? A composição física, ou a ideia do critério físico do comportamento mecânico, nós destacamos aí, né, a camada mais superficial, que é a litosfera, que é uma camada sólida, que pega toda a parte da crosta terrestre e uma pequena parte do manto superior, ok? Nós chamamos isso de litosfera, sólido. Camada abaixo da litosfera, nós temos a astenosfera, que aqui é um material magmático, ok? Cuidado com a ideia de ser líquido, um material pastoso, magmático. A mesosfera, destacando aí a composição sólida. E aí nós temos aqui a questão do núcleo externo e do núcleo interno, conhecido como endosfera, certo? Então, com relação ao comportamento mecânico, né, ao critério físico, nós temos a litosfera, que é sólida, a astenosfera, que é pastosa, entre aspas, líquida, a mesosfera, que é sólida, e a endosfera, né, destacando o núcleo externo, que é pastoso, entre aspas, líquido, e o núcleo interno, que é sólido, que é denso. Tá? Essas diferenças com relação ao critério físico vai em razão das diferenças existentes entre a temperatura e a densidade dos minerais, dos materiais que compõem cada uma dessas camadas. Onde a temperatura exerce maior influência sobre a densidade, é uma camada pastosa, entre aspas, líquida. E onde nós temos a densidade gerando maior influência do que a temperatura, nós temos aquelas camadas que são sólidas, beleza? Sendo assim, considerando litosfera e astenosfera, nós temos a ideia da dinâmica da crosta relacionada quanto à teoria de Alfred Wegener, que destacava que a crosta terrestre ela era formada por diversos blocos, as conhecidas placas tectônicas, e que essas placas tectônicas elas estavam em constante movimentação. E aí vem a teoria da deriva continental, uma movimentação que até então, em 1915, essa teoria, nós não tínhamos uma direção exata com relação ao deslocamento dessas placas. E aí chama a atenção, né, na década de 60, com relação à teoria de Hess, onde nós destacamos que a movimentação dessas placas, em razão das correntes de convecção presentes no manto, ou seja, um manto instável, certo? Que tem um processo de convecção devido às diferenças de temperatura e densidade dos materiais que compõem, né, dos minerais que compõem aqui o manto. Isso gera influência na crosta terrestre, na litosfera, e aí estão em constante movimentação, certo? A partir dessa teoria de Hess ocorre a comprovação da teoria de Alfred Wegener, ok? O destaque aí nós temos a questão que essas placas tectônicas elas estão sobre o magma, elas flutuam sobre o magma presente no manto, ok? Elas flutuam em razão do princípio da exostasia, que novamente levando em consideração a composição ou as diferenças de densidades dos minerais, dos materiais presentes na crosta terrestre, e também a questão da altimetria, da variação topográfica da crosta terrestre, as placas tectônicas elas conseguem uma certa estabilidade, né, sobre o manto. Sempre levar em consideração que nas áreas mais espessas, onde nós temos uma maior espessura da crosta, é onde nós temos uma maior estabilidade, ok? Com relação ao manto terrestre, o destaque dela estar ali flutuando, beleza? Então, a ideia da convecção, da circulação, da isostasia contra a estabilidade e
Hess comprovando Alfred Wegener, beleza? E aí o destaque é que a deriva continental, ou essa movimentação tectônica, ela segue dentro de um princípio histórico. E aí chama a atenção de um único grande continente, a primeira massa, a Pangeia, e aí guardar aqui, ó, diquinha, Triássico, processo de fragmentação, devido à movimentação das placas, formando os dois primeiros continentes, a Laurásia e a Gondwana, ok? O destaque aqui para o Cretáceo, onde nós temos uma configuração já muito próxima à atual, ok? Lembrando que essa configuração ela pode ser alterada ao longo dos anos, justamente porque esse movimento ele é constante, beleza? Esse movimento sendo constante, nós vamos destacar que a partir de Hess, da década de 60, nós conseguimos direcionar tais deslocamentos de placas. E aí nós temos três tipos de movimentos tectônicos que vamos dar aí, né, a origem de três tipos de limites. Então, movimento convergente, movimento divergente, convergente, divergente e transformante. Normalmente, sempre cai nos vestibulares, é importante guardar. Movimento convergente entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, que é uma movimentação de encontro de placas, ocorre um choque das placas tectônicas aqui. Então a convergência, nesse caso, é por subducção, ok? E aqui na placa subcontinente indiano, né, com a placa euroasiática, nós temos também a convergência de placas em razão, né, da orogênese, que eu vou falar já aqui na frente, e aí você tem esse encontro de placas por obducção, beleza? Então convergência por obdução, região do Himalaia, convergência por subdução na Cordilheira dos Andes, ok? Uma outra situação, a ideia aqui entre placa sul-americana e placa africana, o destaque para a divergência de placas, então aqui tem um distanciamento, tem um afastamento entre essas placas. Lembrando que, tanto quanto na convergência das placas, quanto na divergência de placas, nós estamos falando de orogênese. Orogênese, o movimento horizontal das placas tectônicas, levando ao encontro, choque ou ao afastamento, distanciamento. Beleza? E um outro tipo de movimento é o movimento transformante, também conhecido como tangencial. Essas placas elas não se afastam nem se chocam, elas mantêm um atrito, uma fricção entre elas. Destaque aqui para a Califórnia, onde nós temos a falha de San Andreas, que a gente fala daqui a pouco. Beleza? Sendo assim, o destaque para o movimento de convergência das placas, você vai encontrar muitas vezes assim como movimento orogenético, certo? Então, o movimento orogenético, o movimento horizontal que leva ao choque, e aí o destaque novamente com a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, chocando com a placa sul-americana. Então, quando nós temos esse tipo de encontro, nós chamamos de subducção. A subducção, uma placa, ela mergulha, ela se arrasta para baixo de, né? Então, a ideia da subducção, o mergulho de uma placa oceânica no encontro de uma placa continental, beleza? Uma diferença de densidade entre essas duas. Então, convergência entre placa continental e placa oceânica leva a subducção. Convergência entre placas continentais. O destaque aí com relação à obducção por conta da semelhança das características da densidade entre essas duas placas. A diferença, mineiro, o Himalaia ele continua aumentando a sua altitude, ele continua crescendo, vamos dizer assim, por conta da obducção, certo? Entre aspas, a placa vai empinando, vamos dizer assim. Enquanto que os Andes ele não aumenta a sua altitude, certo? O destaque aí para a subducção oceânica e continental e a obducção entre ambas continentais. Um outro tipo de limite que a gente pode destacar aqui, né, dentro do limite convergente, dentro da caracterização, entre o encontro de placas com as mesmas características, no caso aqui oceânicas. É o retrato disso daqui é o Japão, está localizado, né, entre algumas placas e, consequentemente, nós temos aí uma forte instabilidade tectônica, a região do Círculo do Fogo do Pacífico, que a gente fala logo ali na frente. O destaque para o grande terremoto de Sendai, no nordeste do Japão, lá em 2011, que trouxe consequências gravíssimas como tsunami, enfim, beleza? Então, o destaque aqui, para finalizar, que você vai encontrar formação de cordilheiras de cadeias de montanhas, os famosos dobramentos modernos nos limites das placas tectônicas, onde ocorre a convergência de placas. Você pode encontrar como o dobramento moderno do terciário,
ou dobramento orogenético do terciário. Então, dobramento em razão da dobra da crosta terrestre, que acontece em razão da convergência de placas. Placas se encontraram no movimento horizontal, lá no período terciário da era cenozoica. Beleza? Próximo, limite divergente, também orogênese, afastamento, e é o destaque quanto ao distanciamento entre essas duas placas. No caso, em área continental, formação de um rift, né, o Rift Valley, com destaque, por exemplo, aqui na África Centro-Oriental e parte aqui do chifre africano. Né? Normalmente você encontra aqui referência aos lagos tectônicos, os grandes lagos africanos, que não nada mais é do que um preenchimento, uma composição de água dessas fossas tectônicas causadas pelo movimento divergente. Né? Recentemente ficou na mídia aí a ideia quanto à fissura da crosta terrestre nas áreas do Quênia e a possibilidade da divisão do continente africano aqui no chifre da África. Beleza? Uma outra situação é a formação de dorsais oceânicas, nesse caso aqui, né? A partir dessa abertura, você vai ter a expulsão do magma aqui para o fundo do oceano, aqui para a crosta, processo de resfriamento e solidificação. Uma consequência disso é o distanciamento dos continentes em razão da formação dessa dorsal oceânica, o destaque para a dorsal mesoatlântica entre a América do Sul e a África, consequentemente a expansão do assoalho oceânico, os continentes vão se afastando entre si. Beleza? Não confundir essa cordilheira oceânica com uma cordilheira de área continental. Beleza? Uma é divergência, no caso a dorsal, e a outra é convergência, as cadeias de montanhas, os dobramentos modernos. Beleza? E o último limite, em decorrência da movimentação das placas de forma tangencial, é um limite transformante. Como citei anteriormente, não ocorre o choque, não ocorre o afastamento, mantém-se um contato constante, uma fricção, um deslizamento, um arrastamento, por consequência, a formação de falhas tectônicas. O destaque para a Califórnia, onde nós temos a falha de San Andreas. Beleza? Então, por hoje é só. Um grande abraço, bons estudos.